Oh, glória. Abra sua Bíblia no 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, amém? 2 Coríntios, glória a Deus, aleluia. Capítulo 9, nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Todos já acharam? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Amém? Todos já acharam? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 diz assim. Oh, glória! Amém? Né? Tá ali no telão, né? Pode acompanhar pelo telão, glória a Deus. Eu tinha me esquecido dessa bênção, desse detalhe. Amém? É momento de ofertar, amém? Fica aí com seu coração disposto, disponível ao Senhor para este momento tão lindo, tão puro e tão abençoado. Então, o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 11: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Amém? Amém. Versículo 12: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? 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 Glória a Deus, não precisa nem explicar, né? Paulo está falando aqui sobre a igreja que contribui, sobre a igreja que de uma maneira espontânea, né? Um pouquinho anterior a esses versículos, ele fala que aquele que semeia com alegria, que o teu coração se dispôs para trazer. E aqui, para aqueles que não entendem e tentam desvirtuar a palavra de Deus, e também este momento, que é um momento de ofertar, está aqui uma boa explicação, para que nós possamos entender o que o Senhor diz para nós desse serviço. É um serviço na casa do Senhor. O serviço que o tesoureiro, a tesoureira, aqueles que trabalham e todos aqueles que estão fazendo a obra. É o pastor, é o outro pastor, é a pastora, é os intercessores, é todos aqueles que necessitam. E este momento é um momento que nós temos uma estrutura no qual nós temos gasto. Toda a igreja tem o gasto. Toda a igreja é uma família, é uma casa. Amém? Então o Senhor está dizendo aqui que aquele que leva a semente para aquele que está semeando, olha, a graça, a abundante graça de Deus suprirá, aumentará a nossa sementeira. Você semeia e você recebe um aumento na tua sementadeira, a tua semente. Você tem semente para semear? Você semeia. E aí o Senhor está dizendo aqui que vai aumentar. Amém? Glorificado seja Deus por este momento. Quero que você fique de pé. Eu quero abençoar a sua oferta. Você que não pode trazer, eu também quero abençoar a sua vida. Que o nosso Deus, que é poderoso para suprir nós em todas as nossas necessidades, Ele suprirá, amém? E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia, amém? Glorificado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero oferecer ao Senhor a minha oferta. E a oferta de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste lugar, nesta hora, das minhas irmãs. De cada criança, Senhor, que tão pequenos têm tido desejo, Pai, de levar no teu altar as suas sementes, as suas ofertas. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, que seja verdadeiramente acrescentado abundantemente mais. Na semeadura de cada um, na sementeira de cada um, na casa de cada um, no salário de cada um, no trabalho de cada um, em tudo aquilo, na saúde de cada um, na família, na unidade, no amor. Que o Senhor possa acrescentar 1000 vezes mais, Senhor. O quanto for necessário, o quanto assim o Senhor permitir na vida de cada um que vem no teu altar. Aquele que não pode, que o Senhor possa ministrar o coração, que o Senhor possa ministrar a semeadura dele, para que ele também possa, com alegria, Pai,
se achegar no trono da sua graça, na tua presença e oferecer. Como tem um versículo que diz assim: não chegue na presença do Senhor com suas mãos vazias. Glorificado seja Deus pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode trazer sua oferta, amados, em nome de Jesus. Deus, enquanto isso, as crianças, por favor, podem vir aqui à frente, as crianças, em nome de Jesus. Glória a Deus. Luiz, tem oferta aí? Amém? Glória a Deus. Amados, fiquem tranquilos, fiquem à vontade, pode preparar sua oferta. Graças a Deus. Oi? Criança. Eu estou chamando os pequenininhos, irmãos. Você já cresceu, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, né? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Yasmin, pela vida do Benjamin, pela vida da Loênia, Senhor, meu Deus, Loene. Espírito Santo, o Senhor é Deus poderoso para ministrar o coraçãozinho deles, Pai, que eles possam sentir o teu toque, a sua presença nesse dia. Deus, que lá na salinha que eles vão descer agora, a irmã, Senhor, que estará, a irmã Eliette, ministrando as crianças, a pastora Ruth, que tem ministrado as crianças, que ela seja o canal de bênção na vida dessas crianças, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, que eles sejam ensinados e instruídos na tua palavra, que eles possam cada dia receber mais de ti. Amém. Em nome de Jesus, que haja saúde, que haja alegria, que haja paz. Amém. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos essas crianças e te damos graças a Deus. Amém? Glória a Deus. A Yasmin e a Luene pode ir lá no banco, por favor, com a sua mamãe, com a sua vovó. Amém? Que eu quero dizer neste momento aqui para a igreja, amém? Esse é meu neto, né? Aleluia! Glória a Deus. O Benjamin. O presente que Deus deu para o pastor Luiz, que sonhava com esse menino aqui, antes dele já nascer. Glória a Deus. O braço da minha direita, né? Da minha alegria, significa o nome Benjamin, né? Então eu quero glorificar a Deus nessa noite, dizer que o Benjamin está completando 8 anos de idade hoje. Nós vamos fazer festa, aleluia! Nós vamos fazer festa para ele, amém? Nós vamos fazer festa no dia que a gente faz festa para todos os aniversariantes do mês de abril. E aí nós vamos comemorar junto com ele toda a igreja, amém? E nós queremos nessa hora como igreja, quero que você fique de pé, em referência ao nosso Deus que é poderoso. E nós vamos abençoar o Benjamin pelo aniversário dele. Estende sua mão para cá, amém? Glória a Deus. Espírito Santo, obrigado, Jesus, maravilhoso Deus, por mais um ano, por mais um aniversário que o Benjamin está completando. 8 anos de idade, 8 anos no qual o Senhor, desde o dia de seu nascimento, o Senhor o tem guardado, desde quando ele foi formado no ventre. Foram dias difíceis, Senhor, mas o Senhor estava a cada momento formando ele no ventre da mamãe dele. Espírito Santo, nós te pedimos nessa hora que a bênção do Senhor seja derramada, Senhor, grandemente mais sobre a vida do Benjamin. Deus, que ele seja vaso nas tuas mãos. Senhor, que ele não venha, como nós temos visto, o crescimento dele muito rápido. Senhor, mas que ele venha crescer no Espírito Santo de Deus, na profundidade, na altura, na largura do poder que há no nome de Jesus. O nosso Jesus que é perfeito e poderoso. Que o Benjamin venha crescer em estatura, mas também crescer no crescimento espiritual, no qual o Senhor nosso Deus ministrará cada dia. Senhor, acrescenta sabedoria em nome de Jesus. Ele tem passado dias de muita novidade nesta nação, neste país. Ele tem aprendido, Senhor, a falar a língua desta nação. Espírito Santo gera uma sabedoria suficiente para que ele possa, Senhor, absorver todo o ensinamento com graça e poder na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu como avó, e nós como igreja, nós abençoamos a sua vida, Benjamin, em nome de Jesus, e declaramos que amamos você e que você é muito precioso para todos nós, amém? Glória a Deus. Palmas para Benjamin, aleluia! As crianças podem descer com a sua professora, né? Com a sua sensei. Pastora Ruth, amém? Glória a Deus. Gostaria neste momento de chamar...
ao pastor Sérgio, amém? Glória a Deus. Pastor Sérgio que está hoje, né, diante de Deus, incumbido de trazer a mensagem do Senhor, né? Palavra de Deus que virá ao nosso encontro e que nosso coração esteja agora realmente, né, atento e obediente ao Senhor, né? Porque às vezes na hora da ministração da palavra a gente endurece o coração, né? E o nosso Deus, Ele almeja que nós, a palavra dele que Ele deixou para nós, é a instrução, né? Que o Senhor possa falar no seu coração nessa noite, amém? Então vamos estender as mãos novamente, vamos orar pelo pastor, vamos colocar ele no altar de Deus. Oração nunca é demais, né? Nós já oramos na intercessão, amém? Glória a Deus. Mas nós vamos abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante da tua presença a vida do pastor Sérgio. Espírito Santo, ele é escolhido pelo Senhor neste dia, Paizinho querido, de estar trazendo a sua mensagem, de estar aqui, Senhor, falando do teu amor, falando da tua bondade. Espírito Santo, que ele seja canal. Espírito Santo, que ele seja vaso nas tuas mãos. Senhor, que a palavra rema seja revelada no coração e na mente do pastor Célio nessa hora. É no nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida, pastor Célio. Nós abençoamos a sua casa nessa hora. E nós declaramos em nome de Jesus você guardado e coberto no esconderijo do Altíssimo, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Passa a palavra do pastor Sérgio. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Passa então, queridos, tudo bem? Glória a Deus. Como é que foi a semana? Graças a Deus. Nas lutas e batalhas, nós, Amém. sobre todas elas, tivemos vitórias, né? Amém. Então, nós estamos aqui hoje. Graças Amém? Eu vou parar só um pouquinho que eu vou arrumar alguma coisa aqui que eu vou precisar. Tá? Amém. Aleluia. Puxar esse quadro aqui. Graças a Deus. Não, é solta por causa que ele guardou. Aleluia, Deus. Tá bom. Porque tem um quadro lá, né? Amém? Amém. Vamos ficar meio estranho aqui, mas vai ser Amém. de bênção. Amém. Você está preparado já? Abra sua Bíblia aí, querido, em Hebreus capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Um versículo tão conhecido de todos nós, Glória, aleluia. mas o Senhor Graças, Senhor. tem trabalhado conosco, tem nos mostrado coisas Amém. para nos edificar. Amém? Aleluia. 4:12. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Aquele que não achou, está no telão. Amém. Amém. Né? Pode ser que ali a versão seja um pouquinho mais nova, mas não tem problema. Assim, o conteúdo, a essência da palavra não vai Sim, mudar. Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Amém. e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Oh, e glória. penetra até a divisão da alma e do espírito e Aleluia. das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória. Amém? Amém, Jesus. Amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. A primeira coisa que eu quero passar para os irmãos é que ele diz ali que a palavra de Deus é viva. Amém. Os homens, na primeira vez que eu ministrei, eu falei sobre isso. Na segunda vez, eu acho que foi. Na primeira vez que eu falei sobre a palavra. Glória a Deus. E a palavra de Deus, Hebreus está mostrando para nós que ela é viva. Daí agora você pensa assim, mas como é que a palavra de Deus pode ser viva? É, Deus. Né? Glória a A Deus. palavra dela não tem vida. Se pensa, pô, está escrito aqui como é, ela não tem vida, ela não se mexe. Mas só que ela não está falando da vida do papel, da letra, mas sim da essência, Amém. de que está por trás da letra. É, Deus. Né? Então vá comigo então lá em João, no capítulo 1. Aí você vai entender por que a palavra de Deus é viva. Né? João, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Folhar de Bíblias. Oh, glória. Amém? Amém. Tá achado? Então diz assim, João 1:1.
No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. Quando fala de verbo, está falando de quê? Palavra. É aquilo que dá o sentido a uma frase, correto? Amém? Então vai nesse mesmo versículo, no versículo 14, nesse mesmo capítulo, João 1,14, diz assim: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Quem é a palavra? Jesus. Agora você entendeu por que a palavra de Deus em Hebreus 4,12, que foi o primeiro versículo que lemos, diz que ela é viva. Aleluia! Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Graças. Então ele traz vida às nossas vidas. Amém. E quando ele chega em nossa vida, nós estávamos mortos em pecados, em nossos pecados, delitos e pecados. Amém. E ele traz e ele nos vivifica, porque tudo nele tem vida. Então a palavra que nós lemos aqui, o verbo, ele mostra que Jesus está vivo. E que a palavra que nós lemos hoje, por mais que seja uma palavra que está escrita em algum lugar, que não tem nenhum movimento nela, mas nela carrega a essência da vida. Sim, Deus. Por que ele tem que ser escrito em alguma coisa para que você possa entender? Porque o teu corpo, a tua alma, o teu coração, ele precisa de alguma coisa visível que você possa entender com a tua mente. Porque é diferente você pegar uma coisa que está no mundo do espiritual, no mundo do espírito, e você tentar entender isso sem ter alguma conexão na tua vida física, que é a palavra, que vai fazer você entender o que acontece no mundo espiritual. Então quando Jesus vem, ele precisa trazer para nós um caminho, um lugar para que você possa andar e entender o que está acontecendo no mundo espiritual, que é mais real do que esse que nós estamos aqui vivendo. Entenda uma coisa, o mundo espiritual ele é tanto ou mais real do que esse mundo que nós vivemos aqui. Aleluia, Pai. Porque na realidade a tua essência não é o que eu estou vendo. A essência da pastora Cristiane não é o que eu estou vendo. O que eu estou vendo foi uma matéria que Deus criou para que essa matéria possa interagir com o mundo físico, o mundo natural. Aleluia. Mas na realidade a essência minha, da pastora Cristiane, da pastora, de todos que estão aqui, não é física. Aleluia. É espiritual. Amém. Por isso que João, ele ensina que Jesus está que Deus está procurando, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Ele não podia falar assim que adorem em alma e em verdade, ou em carne e em verdade, porque a essência do ser humano não está não tá na carne e não está na alma, está no espírito. Aleluia. Por que eu falo que está no espírito? E por que eu falo que você é espírito? Porque quando Deus criou o homem, ele falou assim, passamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus é o que? Carne? Então nós somos espírito. Amém. Só que nós estamos provisoriamente nesse corpo para poder manifestar aquilo que está estabelecido no céu através da nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Então o homem é formado de corpo, espírito, alma e corpo. Eu inverto as coisas. Nós temos a mania de falar assim, corpo, alma e espírito. Só que o Espírito Santo me mostrou uma coisa. Por que nós falamos que é corpo, alma e espírito? Porque quando nós olhamos para a eternidade, nós olhamos daqui para lá. Mas quando Deus olha lá para cá, ele vê o quê? O espírito, a alma e o corpo. Amém? Amém. Agora, a maior dificuldade da igreja e dos cristãos é entender como é que funciona esse negócio de matéria, alma e espírito. Aí você fala assim, eu estou em Cristo Jesus, eu aceitei Jesus, então o inimigo não vai poder tocar na minha vida, o inimigo não vai poder influenciar a minha mente, não vai poder influenciar a minha alma, não vai poder fazer nada dessas coisas, e agora Deus é o único que pode influenciar essas coisas na minha vida, através do meu espírito. É verdade? Amém. Estou certo? Glória a Deus. Não estou certo. Por quê? Porque quando você fala que você é espírito, você está conectado no mundo espiritual. Amém? Aí agora eu vou fazer um negocinho aqui. Eu não sou bom em desenho, já aviso. Vamos entrar numa dinâmica. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu tenho aprendido uma coisa. Além de falar e explicar com palavras, e demonstrações e exemplos, se você fizer alguma coisa que te ajude você a memorizar a tua mente, você vai gravar isso no teu espírito. Sim.
Porque se você não gravar, se você deixar na tua mente, na tua alma, que é a tua mente, você vai entender daqui a pouco, você esquece. Mas quando você fixa uma coisa e aquilo entra no teu coração, na tua mente, no teu espírito, aquilo, uma hora ou outra, quando você, alguma coisa acontece, aquilo vem em você. Porque está dentro do teu espírito. Você pode ver que tem alguns pregadores nos dias de hoje que ele fala assim: eu quero que o Espírito Santo grave essa palavra no teu espírito. Porque ele sabe a essência que você tem e a importância que tem uma palavra gravada no teu espírito. Amém? Então funciona assim. Vamos colocar um retorno aqui, vamos estar no meio, colocar aqui Deus. Ele é horrível, viu, irmão? Se comigo não está sendo, perdoa, viu? Aí o que acontece? Aleluia, glória a Deus. Inverte aqui, peraí. Tá invertido, né? Não, tá certo. Pô, esse mesmo. Tá certo? Ai, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Antes daquela do homem, a essência do ser humano era isso daqui. Sim, Senhor. Amém? Amém. Quando o homem peca, quando Adão pecou, essa conexão espiritual foi cortada. Não existiu mais. Amém? Amém. Porque se o corpo ficar sem a alma, ele morre. Entendeu? Mas se ele ficar sem o espírito, sem a conexão espiritual, ele continua vivendo. Por isso que a palavra de Deus ele ensina que, e Paulo ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não, porque nossa essência é o espírito. O nosso eu interior, o nosso homem interior é espiritual, é o espírito. Então por isso que Paulo revela que nós estávamos mortos, porque nós não tínhamos ali essa conexão aqui. Foi quebrado, foi separado. É como se fosse, como se tivesse a eternidade, antes da queda, ele andava junto com a eternidade e o mundo natural. Eles estavam andando no mesmo tempo, no mesmo lugar. E quando isso aqui, quando Adão peca, o mundo natural que estava junto, ele vem para baixo. Separa. E aí começa o tempo chamado Cronos. Não é um tempo de Deus. É o tempo Cronos, é o que marca a nossa essência. Porque esse tempo aqui, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Só que essa eternidade não tem fim. Aleluia. Tinha que haver uma ligação. Alguém para vir e conectar essa ligação. Por quê? Porque esse espírito aqui, ele tinha que estar conectado com o mundo espiritual. Ou seja, não precisa nem de dois aqui, só precisa de um. Ele tem que estar conectado no mundo espiritual. O teu espírito. Amém. Só que não tinha essa conexão. Não tinha essa conexão. Então tinha que vir alguém que não tivesse rompido essa ligação do seu espírito com a alma e com o corpo. Por que Jesus nasceu de uma virgem e foi gerado pelo Espírito Santo? Amém. Porque ele fosse gerado comum, normalmente, ele viria já com um defeito de fabricação, sem essa ligação. Então ele não podia morrer na cruz sem pecado. Porque se ele tivesse nascido do pai natural José e da mãe natural Maria, ele já vinha com defeito. E não poderia ser crucificado na cruz porque ele já estava com o gene danificado. Então ele precisava vir gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então esse, quando morre na cruz, e nós aceitamos esse Jesus em nossa vida, ele reconecta a nossa vida espiritual. Por isso que ele fala que ele é espírito vivificante. Aleluia. Que ele nos vivifica. Amém.
E Paulo nos mostra que nós estávamos mortos, porque o nosso espírito estava sem a conexão espiritual. Sim, Deus. Amém? Amém. Aí outra coisa interessante, quando nós somos conectados ao mundo espiritual, você vai ter duas influências na tua vida. Infelizmente, por enquanto, nós vamos ter duas influências na tua vida. A influência de Deus e a influência do diabo. Ah, mas eu sou crente, eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus, eu não aceito influência. Amém. Mas você vai ter. Infelizmente você vai ter. Porque a luta espiritual, ela não vem no mundo natural, ela parece ser no mundo natural, mas primeiro ela foi formada no mundo espiritual. Por isso que nós falamos na pregação anterior, eu falei para você que nós tínhamos que trazer o reino de Deus. Porque nós vamos manifestar o que foi estabelecido pelo Pai no céu para ser manifesto na terra. Aleluia. Quando o reino de Deus chega, ele manifesta o que está estabelecido no céu. Amém. Deus fala assim, mas não pode. Como é que nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura, como é que nós podemos ainda estar conectados nesse lugar? Por quê? Porque Satanás, ele vive no mundo espiritual. Amém? Amém. Ele vive no mundo espiritual. E se nós estamos reconectados com o mundo espiritual, significa que nós vamos ter a influência dele. Nós vamos ter essa influência na nossa vida. Ah, mas pastor, eu não vi isso na Bíblia. Eu nunca li isso na Bíblia. Sem Paulo, isso porque existem crentes que elas precisam ter alguma palavra escrita para saber, para acreditar. Então vamos lá. Amém? Amém. Eita Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Jó 1:7. Jó. Jó. Jó do Antigo Testamento. Jó não é João, é Jó 1:7. Olha, está ali já. A DJ lá é. Glória. Amém? Então diz assim: se acharam, não acharam, olha para ali. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Me diga uma coisa: onde ele estava? Na terra. E com quem ele estava conversando? Com Deus. Ele estava no que mundo? Espiritual. Entendeu? Satanás, ao mesmo tempo que ele estava na terra, perambulando na terra, andando na terra, visitando a terra, ele estava diante de quem? Deus. E tudo isso aconteceu aonde? No mundo espiritual. Então significa que se ele está no mundo espiritual, ele tem como, através do teu espírito, mesmo você estando convertido, mesmo você tendo o Espírito Santo dentro da tua vida, dentro do teu espírito, ele tem como influenciar a tua vida. Tem. Por isso que acontece, a batalha espiritual, ela não acontece no mundo físico, ela reflete o que acontece no mundo espiritual, ela vai refletir no mundo natural. Aleluia. Porque aquele que domina o teu espírito, o teu ser interior, o teu homem interior, que é o espírito, aquele que domina e é senhor do teu espírito, governa a tua alma e manifesta através do teu corpo. Aleluia. Entenda isso. Por isso que nós temos que entender que quando nós estamos no mundo espiritual, operando no mundo espiritual, nós temos que ter discernimento de espírito, a palavra diz. Aleluia. Ela não fala discernimento de carne, é discernimento de espírito. Aleluia. Porque o inimigo ele vai se disfarçar de anjo de luz para tentar te enganar. A palavra diz isso. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, lembre-se de uma coisa: isso já foi concluído no mundo espiritual, ela está refletindo no mundo, está manifestando no mundo natural. Aleluia. O teu espírito já batalhou essa batalha no mundo espiritual. Outra coisa interessante, porque quando o teu espírito, que é você, ele está assentado com Cristo Jesus e em Cristo Jesus no mundo celestial. Amém? Amém. Por que você tem que estar em Cristo? E a palavra diz que nós estamos escondidos em Cristo. Amém, Jesus. Por quê? Porque nessa região aqui é onde acontece a batalha espiritual. Se você não está em Cristo, você está exposto no reino espiritual. Mas como eu estou em Cristo, eu estou protegido por Jesus. Aleluia.
Amém? Amém. Amém? Estão entendendo? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Porque tudo isso acontece nas regiões celestiais. Abra comigo lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Efésios 6, 12. Olha lá. Ali está escrito assim, nova versão internacional. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestiais é isso daqui, é o mundo espiritual. Amém? Você veja uma coisa interessante, a tua luta não é contra a carne nem sangue. Então quando alguém te fere, você tem que ter discernimento do Espírito que está trabalhando sobre ele. Não é a pessoa em si, mas aquele que está por trás da pessoa. Então nós temos que repreender o que está levando essa pessoa a fazer aquilo. Muitas vezes nós queremos bater de frente com a pessoa, mas às vezes nós temos que voltar atrás e falar assim, eu vou orar e vou repreender quem está fazendo isso. Porque nós entendemos agora que tudo que acontece no mundo físico, no mundo natural, é aquilo que já aconteceu no mundo sobrenatural. No mundo espiritual. Então quando Jó, ele estava de boa, tinha tudo, estava feliz da vida. Aí o que foi determinado lá em cima da conversa entre Deus e Satanás? Aí Deus determinou isso aonde? Espiritual. E o que aconteceu no mundo natural? Satanás veio e fez. Entenderam? Hoje não funciona assim. Jesus nos deu promessa, nos deu poder e autoridade para reinar sobre esses demônios. Sim, Deus. Ele deu-vos poder e autoridade para você operar no mundo espiritual. Uma coisa interessante que a palavra de Deus ensina, que quando fala de carne, ela fala assim, fuja. Quando você tem algum pecado que vai tentar a tua carne, você sabe que naquela área você vai cair, fuja. Aleluia. Mas quando é o demônio, a palavra de Deus fala aqui, repreenda, expulse. Oh, Deus. Porque você tem autoridade sobre ele. Jesus te deu autoridade sobre ele. Mas quando é a tua carne, você sabe que você vai perder. Contra a carne, nós perdemos. E nós temos que vigiar. Para não cair. Aleluia. Mas no mundo espiritual, quando é demônios, você tem autoridade sobre a tua vida para repreender esses demônios. Amém, Jesus. Amém? Amém. Porque há uma luta nessa região aqui para dominar o teu espírito. Porque tudo, aquele que domina o teu espírito, determina o que você vai fazer com a alma. E aquele que determina aquilo que você vai fazer com a tua alma e com o teu corpo, e você toma uma posição de acordo com aquilo que você está sentindo, determina o teu futuro na eternidade. Glória a Deus. Vai determinar onde você vai passar a eternidade. Ou aqui, ou aqui. É verdade, Jesus. Amém? Amém. Vamos voltar um pouquinho lá para Hebreus 12. Então diz assim, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu já expliquei um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho, porque ela vai ser usada daqui a pouco, né? A outra coisa que eu estava esquecendo, no mundo espiritual, você vê hoje aqui na igreja pessoas falando em línguas, amém? Amém. Né? Falando em línguas estranhas, falando em coisas que você não entende, e mesmo eu falando em línguas, eu não entendo o que eu estou falando. Sim, Deus. É um segredo, é uma arma tão poderosa na vida do crente, porque é um diálogo entre você e Deus, que Deus criou, específico entre ele e você. Por quê? Quando você tem esse diálogo com Deus, o Espírito Santo está no meio. Sim, Senhor. Ele está entendendo o que está acontecendo. Deus está entendendo o que está acontecendo. Teu homem espiritual aqui, ele está entendendo o que está acontecendo. Porque muitas vezes quando você começa a falar em línguas, você começa a chorar. É uma expressão da alma e do corpo com a conexão espiritual com Deus. E quando você fala em línguas, o que é o segredo do falar em línguas? É esconder da alma e do corpo o que está sendo conectado com o eterno. Aleluia.
Entendeu? Quando você fala em língua, é uma alma tão poderosa que nem Satanás pode entender o que você está falando, porque é uma conexão direta com Deus, que vai definir alguma coisa que você vai tomar no mundo espiritual, definindo alguma coisa no mundo espiritual, que vai manifestar na tua alma, que você vai projetar no mundo natural. Então, falar em línguas é uma arma poderosa na tua vida. É uma arma tão poderosa que o inimigo, quando ele luta para que você não receba esse batismo com o Espírito Santo. Mas é uma coisa tremenda. Por quê? Porque João Batista disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas virá depois de mim um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos falando também de gemidos inexprimíveis. Nós falamos agora há pouco. Quando o Espírito fala assim, está orando em gemidos inexprimíveis, ele está falando com Deus. Por quê? Porque se falar em alguma coisa que eu entenda, que minha alma entenda, Satanás vai entender. Entenda uma coisa, eu aprendi uma coisa com um satanista que se converteu, é pastor hoje, e ele fala assim, que quando você nasce, você tem duas coisas do teu lado, um anjo de Deus e um demônio. Agora você já viu alguém, que são aqueles caras que escrevem cartas de coisas de pessoas que morreram? É isso. Que tal de Chico Mendes, Chico não sei o que mais lá. Os espíritos. Chico Xavier, isso. O que acontece? Paulo Coelho também é espírita. Porque o que acontece? Quando uma pessoa está desesperada para saber alguma coisa do seu pai, da sua mãe, do seu filho que morreu, aí eles vão a essa pessoa e essa pessoa começa a escrever com a mesma caligrafia que o filho tinha, usando as mesmas palavras, as mesmas coisas, a mesma situação, a mesma forma de ele se comunicar com a mãe, com o pai. Por quê? Porque o demônio que está junto com aquela pessoa, ele cresce, ele é ensinado, ele aprende todas as coisas que a criancinha vai aprendendo. A maneira que ele comunica com o pai, as palavras específicas que ele usa com o pai, tudo isso ele vai aprender. Até a caligrafia o demônio vai aprender. Então quando essa pessoa vai para esses lugares, ele recebe esse demônio no corpo, e esse demônio vai começar a escrever como aquela pessoa fazia. Por isso que a pessoa, quando recebe a carta, não, é o meu filho, é o meu filho. Não existe essa conexão no mundo espiritual. De um ser humano morrer e voltar à Terra. Não pode. Não tem. Não existe isso. Isso é uma prisão que o demônio inventou para deixar as pessoas aprisionadas nesse mundo. Né? E não deixar que a voz do Espírito Santo se conecte ao teu espírito. Ele cria um bloqueio. Amém? Agora, por que eu expliquei para vocês sobre a palavra viva? Aqui no versículo que nós lemos, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, que vocês entenderam agora há pouco, é eficaz. Então, ou seja, não tem problema nenhum, ela é eficaz. Não é como um remédio que vai ser testado. Esse já foi testado e aprovado. É eficaz, é a palavra de Deus, amém? É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetrante. 4:12. É mais penetrante do que a espada de 2 gumes. O interessante é que ela vai penetrar onde, irmãos? O que diz ali? De 2 gumes, né? E penetra até a divisão do quê? Da alma. E de quê? Espírito. Do espírito. E das juntas e medulas. Vamos fazer um desenho aqui? Hebreus 4:2. Glória a Deus. Na realidade, nós somos assim, viu? Conectados dessa maneira, não é daquela maneira. Eu fiz só aquele exemplo primeiro para você entender como é que foi cortada a ligação com o mundo espiritual. Espírito e alma. A palavra de Deus diz que ela penetra onde? A divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Da alma e do espírito, juntas e medulas. Por quê? Por que ela tem que penetrar justamente aqui? Ela não podia estar entre o corpo e a alma? Por que ela tem que penetrar justamente no meio da alma e do espírito? Porque a palavra de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus e ela entra na tua vida,
e o Espírito Santo também, a palavra de Deus vai funcionar como se fosse um filtro. Porque ela vai filtrar tudo que vai entrar na tua vida. Porque você vai julgar pela palavra de Deus, pela sua mente, pelo seu coração. Porque a mente e o coração e a alma são um só. Não é separado, é um só. Então, quando a palavra de Deus ela entra, ela divide, ela separa o espírito da alma. E quando você recebe uma mensagem do inimigo no teu espírito, ela vai querer entrar na tua alma, ela vai ser filtrada por você pela palavra de Deus. Amém. E você vai discernir de onde vem aquela palavra. Aí você vai, opa, isso não é de Deus. E você vai rejeitar. Você não vai aceitar. Mas quando a mensagem de Deus, ela vem pelo Espírito Santo, ela toca no teu espírito, você vai ser, automaticamente, você vai julgar de onde está vindo aquela mensagem. E você deixa que isso passe para a tua alma. Porque a tua alma, ela não pode governar o teu corpo. Sabe qual é o maior exemplo de uma alma, um corpo sendo dirigido pela sua alma? É quando você briga com a sua esposa em casa, você não vem para a igreja. É um crente almático. Porque tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor influencia no teu relacionamento com Deus. Entenderam? Um crente que é dirigido pela alma, tudo que acontece em volta dele impede dele vir adorar a Deus. Porque na realidade nós somos espírito e nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor. Aleluia. Aquilo que acontece à minha volta não pode influenciar a minha vida, a minha adoração com Deus, o meu andar com Deus, o meu agir com Deus, porque o que define a minha vida espiritual é uma questão de posicionamento da minha vida. Não, eu vou adorar a Deus, mesmo que no meu coração, na minha alma, não esteja sentindo vontade de adorar a Deus, mas eu tenho que ir lá, porque lá é o lugar onde eu me conecto com o espiritual, o meu espírito se regozija em Deus, é lá que eu recebo a resposta, é lá que eu recebo a vitória, porque lá eu entendo que o Deus Pai está morando e é ali que se manifesta. Porque eu sou o espiritual, eu não sou o almático, eu não sou dirigido pela alma. Se eu fosse dirigido pela alma, eu não estaria pregando aqui. Porque muitas vezes eu passo por situações dentro do lar, dentro da minha fábrica, dentro do meu dia a dia, que não me permitiria, pela minha mente humana, pelo meu coração humano, defeituoso e falho como é, de estar agora ministrando alguma coisa que vem de Deus. Aleluia. Mas eu não posso ser movido pela minha alma, eu tenho que ser movido por Deus. Aleluia. Eu tenho que ser movido através do meu espírito, conectado com o Espírito Santo, que me traz a mensagem de Deus, que me revela a mensagem de Deus, e glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo é aquele que conhece o meu coração, a minha alma, esquadrinha a minha alma, esquadrinha o meu coração, mas também é o meu espírito que penetra até a profundeza de Deus. E quando ele penetra a profundeza de Deus, ele vai trazer uma coisa específica para a tua vida, porque ele conhece o que está necessitando da tua vida. Ele vai trazer de Deus, ele vai pegar de Deus, ó filho, toma. Isso Deus está te dando, isso o Pai está te mandando. Agora, se nós não temos essa conexão com Deus, com o mundo espiritual, que é Jesus Cristo, a morte de Cristo Jesus na cruz, eu não vou ter essa conexão com o Pai, porque o meu espírito está morto. E espírito morto não tem como se conectar com alguma coisa que está vivo. Jesus entra em cena para vivificar nossa vida, para dar a mim e a você a oportunidade de estar conectado com alguém superior e pisando em alguém que é inferior. Eu escutei um pastor dizer uma coisa e eu gravei aquilo no meu espírito e até hoje eu não esqueço. A única coisa que eu permito que Satanás saiba da minha vida é o número do sapato que eu calço. Amém? Entendeu? Porque ele só pode ficar debaixo dos meus pés. Então quando ele olha para cima, a única coisa que ele vê é o número do sapato que eu calço. Porque quando eu estou ligado no mundo espiritual, queridos, é como Davi enfrentando Golias. Você não vê o problema, o tamanho do problema, você vê a solução que Deus está mandando. Você não vai ver o problema, a dificuldade que você está passando, você vai ver a solução que Deus já está conectando com você no teu espírito. Então, quando Davi entra em guerra,
com Golias, ele estava numa conexão eterna, dizendo, e o Espírito Santo já falava assim, ó, vai que é tua. Aleluia. Vai que você consegue. Não olha para o tamanho dele, não olha para o problema. O problema nosso é que nós olhamos para o problema que é pequenininho, e amanhã ele vai estar maior. Depois amanhã ele vai estar maior. Em vez de você deixar, você fala assim, Senhor, toma, é teu. Aí você sente uma paz no teu interior. Tem pessoas que não entendem. Você, pô, mas está tão difícil. Nós passamos por uma época de 2007, que eu acho que o irmão estava aqui nessa época ainda, né? Aqui no Japão, na época da crise. Irmãos, era tão difícil, mas foi tão complicado. Você via muitas pessoas sem trabalho. Você via tantas pessoas sem trabalho. Eu lembro quando eu fui na churrascaria lá em Kikulau, e ele falou assim, aqui estava tão ruim a situação, que eu não vendia muitas coisas, não se vendia na coisa, eu fazia marmita, eu deixava aqui para o pessoal vir pegar de graça, porque o pessoal não tinha dinheiro para pagar. Eu vou te dar uma vitória que eu recebi nessa época. Naquela época, nós trabalhávamos 3 estrangeiros naquela fábrica, e o resto tudo japonês. Foram mandados embora 8 pessoas. 8. Nessas 8 pessoas foram 6 japoneses e os 2 estrangeiros. E eu fiquei lá. Porque eu tinha certeza que Deus não ia falhar. Glória, aleluia. Deus poderoso. Mas não é uma questão de você estar na alma, não está no corpo, não está na carne. É uma questão de você se posicionar em Deus. Porque se a tua alma não se posicionar, o teu corpo não se posiciona. Então aquele que governa a sua alma define o que você vai fazer com o teu corpo. Estão entendendo? Por isso que a palavra de Deus ela tem que penetrar justamente na dividir o espírito e a alma. Não porque aquilo que o Espírito Santo vai trazer, mas sim por aquilo que o espírito de demônios vão querer ministrar o teu espírito. As flechas, dardos inflamados do inimigo. Jesus foi tentado. Ele foi para o deserto, amém? Ele foi para o deserto. Ele foi tentado. Por quê? Jesus estava no mundo físico, fisicamente. O diabo já era, Satanás já era, e é espiritual. Mas ele veio. Se você é mesmo filho de Deus, fala para essa pedra se transforma em pão. Uma coisa, aprenda uma coisa. Satanás nunca vai dar aquilo que você não está precisando. Nunca. Foi com Jesus, ele fez isso. Jesus tinha fome. Fala para as pedras que se transformam em pão. Mas Jesus, ele repreendeu Satanás como? Com o quê? A palavra. É por isso que a palavra está no meio da alma e do espírito. Porque isso que a palavra, quando Hebreus fala que a palavra de Deus é eficaz, é para essas coisas. Contra essa palavra não tem argumento. Satanás não pode contra ela. Aleluia. Sabe por que Satanás decorou isso aqui inteiro? Para achar uma brecha para derrubar o homem. Foi assim que ele fez lá com Adão e Eva. Ele não mentiu, ele distorceu a verdade. Ele falou assim, não, se você comer dessa, você não vai morrer. Só que ele estava falando da alma e do corpo. Só que do espírito ele não falou. Tudo é pela palavra. Tudo vai passar pela palavra. Aleluia. Você vai entrar no reino dos céus pela palavra. Você vai receber vitória no reino dos céus na tua vida pela palavra. E quem é a palavra? Jesus. Amém? Aleluia. Porque se Jesus não está entre a alma e o espírito, você não tem conexão com o eterno. E você pode entender isso. O teu espírito está conectado com o mundo espiritual. Está conectado. Amém. Então ele vai ter influência uma hora ou outra do inimigo. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo está ao redor de você. Veja que, olha que coisa maravilhosa que o Espírito Santo deu. Você está no mundo espiritual em Cristo, amém? No mundo celestial. Em Cristo. Então quem está ao lado de nós? Os anjos de Deus, o Senhor, nós estamos dentro de Deus, dentro de Jesus. Amém?
Então existe uma proteção. E quem está ao redor? Tentando achar uma brecha para... É o inimigo. Então quando você está no mundo espiritual, você está em Cristo, mas ele está ao redor procurando entrar em você. Procurando uma brecha para derrubar você. Ele não dorme, ele não descansa. E sempre tem. Como ele não é onisciente, não é onipresente, ele não sabe todas as coisas, ele não está em todo lugar, ele não tem todo o poder. Então ele delega coisas, demônios, para estar vigiando a tua vida. Por isso que em Hebreus, não lembro agora onde, ele fala assim que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A gente pensa olhando assim naturalmente e fala assim, não, são os descrentes que estão nos olhando. Não é. Porque para ele não interessa que os que já são dele fazem. E estão te olhando o que você está fazendo. Quando ele fala assim, rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, são demônios que estão olhando você. Para quê? Porque quando existe para alguma coisa para ser estabelecido no reino dos céus, existe um juiz. Amém? E quando você faz alguma coisa... Hebreus 12:1. Amém, obrigado. Hebreus 12:1. Pode colocar ali para nós, se for possível? Nós vamos entrar um pouquinho nesse tema que é muito importante. Glória a Deus. Amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livra-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Amém? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aleluia. O que ele está dizendo ali? Engraçado que ele diz assim, uma nuvem de testemunho. Não tem nem como um número fixo para denominar quantos demônios tem. A única coisa que ele viu, talvez no mundo espiritual, ele falou, meu Deus, essa nuvem, o que está fazendo aqui? São testemunhas, por quê? Porque quando o diabo vai diante de Deus te acusar, ele está fazendo a parte da acusação. Ele vai te acusar e falar, ó, pai, ele fez isso. Não, ele não pode pregar hoje porque ele fez isso. Não, ele não pode fazer isso, ele não pode dar esse presente para ele, essa bênção para ele, porque ele fez isso. O que ele está fazendo? O trabalho dele é acusar. Daí Deus pergunta assim, mas tem testemunha? Tem uma nuvem de testemunha. Muitos demônios viram. Tem uma nuvem de testemunha que todo mundo viu. Então ele acusa você diante de Deus. Só que lá em João, 1 João 1,7, se não me engano, ele fala assim que, irmãos, não pequeis, mas se pecais, saiba que vocês têm um advogado. Aleluia. Advogado serve para quê? Para te defender diante de quem? Diante de um juiz, diante de uma acusação. Todo mundo espiritual acontece isso. O demônio, ele está sempre, o diabo ele está sempre recebendo informação da tua vida através dos demônios que eles delevam, através dos principados que estão agindo sobre este país, que ele delega demônios menores para estarem seguindo a tua vida, vendo o que você está falando, vendo o que você está fazendo, e levando diante do trono para acusar a tua vida. Mas só que nós temos um advogado que já pagou o nosso pecado na cruz do Calvário para nos livrar dessa acusação desde já. Não é somente no dia do trono branco. Agora já está tendo uma acusação contra a nossa vida. Agora, nesse momento, ele pode estar lá falando alguma coisa de algum de nós para Deus, mas Deus fala assim, ele está no meu filho. A pessoa que está falando, a dívida dele está paga. Ele já foi conectado comigo. Nele, ele é templo do meu espírito. E ele não vai ter argumento contra a palavra de Deus. O problema é que quando ele vem com as setas dele e ele acha você desprevenido, ele consegue fazer entrar entre a alma e o espírito, fazer a vez do espírito humano. Uma pessoa possessa com demônio significa que o demônio conseguiu penetrar esse lugar. E ele começa a enganar a alma como se fosse um espírito humano. Entenderam?
A possessão acontece isso. É quando o demônio começa a possuir os teus sentidos. E muitas pessoas que você liberta, as pessoas nem sabem o que aconteceu com elas. Porque a possessão foi tão profunda na alma dela, que ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe nem como ela chegou naquele lugar. Por isso que nós temos que ter o conhecimento da verdade. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus diz que o crente, ele só é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais o filtro que você vai ter aqui vai ser ampliado no mundo espiritual. E quanto mais palavra você conhece, mais a tua alma vai sendo liberta das intenções do inimigo. Tem pessoas que são... uma coisa que nós falamos essa semana, nós conversamos sobre libertação, né? Falando sobre a libertação, a libertação e a transformação do cristão é um processo. Por isso que nós falamos, né, pastor? É um processo. A libertação é um processo. A cura interior é um processo. A salvação é instantânea. Isso você morre, se você aceitar Jesus e morrer amanhã, está salvo. Agora, o processo de libertação, da desconectar as coisas que estão na tua alma, que está ainda grudado com o inferno, mesmo você aceitando Jesus, muita coisa vai estar grudada ainda no inferno. Ou seja, parte da sua alma ainda estão, fragmentos da sua alma, vão ser bem menor, fragmentos da sua alma ainda estão presos no inferno. Porque essas podem ser libertas de uma forma, a salvação instantânea, mas você ainda está ligado ainda a alguma coisa no mundo espiritual, do inimigo, do maligno. Por quê? Porque essa ligação só pode ser cortada quando a tua alma for dirigida pelo Espírito, e esse Espírito dirigir o teu corpo, que ele vai definir aquilo que você vai decidir na tua vida. Quando você decide deixar a tua vida material nas mãos de Deus, você liberta ela do fundo da maldição. Glória a Deus. Entendeu? Se você deixar a tua prosperidade, tirar ela daqui de baixo, fala assim, não, maldição hereditária, pobreza, você corta ela aqui, e o que acontece? Você automaticamente vai estar ligado aqui. Porque no mundo espiritual é imprescindível você entender que você estiver desconectado com Deus, automaticamente você está conectado com o diabo. Se você desconecta com o diabo, você vai estar automaticamente conectado com Deus. Você não tem meio termo. Mas o ateu que não crê em nada, do mesmo jeito ele está conectado no inferno, porque ele não está acreditando em Deus. Então não tem. Você está ou lá embaixo ou lá em cima. Verdade. Tem pessoas que carregam maldições da sua vida. E elas precisam ser tratadas na sua alma. Porque isso está na sua alma. Eles precisam ser tratados na sua alma para que eles possam ser libertos daqui de baixo. Por exemplo, prostituição. Por mais que a pessoa seja crente, esteja na igreja, mas a uma hora ou outra ela volta a fazer aquilo que estava fazendo. Por quê? Porque ela não está liberta ainda. Então o inimigo, ele tem uma ligação nesse sentido com a alma da pessoa. Porque o Espírito ainda não está feito ainda um filtro na tua vida, que é a palavra de Deus. Quando você começa a conhecer a verdade vos libertará. Aleluia. Graças a Deus, você sempre lembrou. Amém. Quando você conhece a verdade vai te libertar. Amém. Mas só que para você conhecer a verdade em determinadas áreas da tua vida, você precisa conhecer a palavra. Sim, Deus. Por isso que eu falei para você que a palavra de Deus é o maior filtro. Quanto maior você conhecer, maior é o filtro que você vai ter na tua vida espiritual. Porque quanto mais você conhece a verdade, mais desconectado do inferno você vai estar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque esse é o caminho da verdade e a vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque a verdade de Deus é Jesus Cristo. E quanto mais conhecemos da palavra escrita, nós conhecemos Jesus. Amém. Quer conhecer Jesus? Palavra. Aleluia. Por que a palavra de Deus você vai conhecer o que Jesus faz na tua vida? Por quê? Porque a tua alma é a tua mente, que é a alma e a tua mente, o teu coração, que é um só. Ela só vai entender aquilo que está no material. Então Jesus tinha que trazer, através do seu Espírito, inspirar pessoas para escrever algo entendível à mente humana, para que ela possa decidir por si só o que ela vai fazer da sua vida. Glória a Deus.
Então, quando nós conhecemos mais da palavra de Deus, mais autoridade nós temos. E quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, da verdade de Deus, mais nós seremos libertos das entranhas do inferno. Alguém já viu aquela Rebecca Brown? Ela faz libertação, ela começa a libertar almas. Ela foi satanista, ela sabe muito bem como funciona o mundo espiritual. Porque eu estou falando sobre essas coisas com autoridade. Eu estou falando isso com autoridade, com precisão, porque eu já estudei livros dela. Eu já estudei livro dela, eu já escutei livros daquele outro escritor de 1930, o chinês lá, o Watchman, também fala sobre isso espetacularmente. Conheço a vida do pastor Carlos Riba, que foi um dos maiores satanistas do Brasil, que hoje, graças a Deus, ele é pastor, convertido, um homem de Deus, e ele mostra como funcionam essas coisas. Eles mostram de uma maneira, e essa mulher, a Rebecca Brown, ela começa a fazer o culto, e ela começa a fazer a oração. De repente, as pessoas começam a sentir, as pessoas começam a se levantar no lugar, e elas começam a voltar em espírito no lugar onde está aprisionada a sua alma, e ela começa a manifestar aquilo que ela está preso no inferno. E ela, então ela vai lá, ela liberta, ela traz a alma dessa pessoa, ela restitui a alma dessa pessoa, para que o Espírito de Deus possa tomar posse dela. Graças, Senhor, aleluia. E eu peço a Deus que Deus faça isso conosco também, leve a nós a esse entendimento. E eu creio que nós estamos andando para isso, porque Deus está nos ministrando de uma maneira hoje, para que você entenda como é que funciona o mundo espiritual. Eu creio que qualquer coisa que pregarem no mundo espiritual, você não vai aceitar qualquer coisa. Glória a Deus. Se algum satanista, algum espiritista, mesmo que não se demonstre quem ele é, vem falar para você algo contrário ao que eu estou pregando aqui nessa noite, o espanhol já saiu aqui predicando. Você pega e você vai repreender no teu espírito, na tua alma, e não vai receber isso, porque você conhece a verdade. Você conhece exatamente como funciona o mundo espiritual agora. Amém? Está bem entendido? Amém. Então você não é corpo, você não é alma. A alma existe na tua vida porque a alma te dá consciência do mundo. Amém? A alma te dá consciência do mundo. É na tua alma que você vai tomar as tuas decisões. É na tua alma que você ama, por exemplo. Verdade. Teus sentimentos estão na tua alma. Você nunca viu ele fala assim, achei minha alma gêmea. Né, Jonas? Olha só, alma gêmea. Né? Porque isso está na alma. O sentimento está na alma. A decisão está na alma. Por isso que é importante que nós temos que ser governados pelo Espírito. Glória a Deus. O Espírito humano tem que ser governado pelo Espírito de Deus. Porque quando nós somos governados pelo Espírito, a alma vai ser governada por esse Espírito. E automaticamente tudo aquilo que vai ser governado pela alma vai manifestar no seu corpo, no mundo natural, mas ela vai estar conectada com o Eterno, que é o Pai. Porque o Eterno, ele manda uma mensagem ao Espírito Santo, o Espírito Santo traz alguma coisa do interior do Pai, ele traz ao teu Espírito, e o Espírito vai codificar, ou seja, vai descodificar aquela mensagem que veio do Espírito. Quando nós falamos em livro, estamos falando em código. Então vai descodificar e vai mandar essa mensagem para a tua alma, que ela vai tomar uma decisão. Se você não toma uma decisão naquela direção que Deus está mandando, aquilo vai ficar cortado na tua alma, porque você não decidiu fazer. Então todas as coisas que vêm no mundo espiritual passam pela tua alma e você decide. Glória a Deus. Você decide fazer. E quando você decide tomar uma postura, uma decisão diante de Deus, diante do mundo espiritual, o teu corpo vai reacionar de uma maneira. Por isso que o avivamento, por isso que a transformação ela não pode ser exterior, ela tem que ser de dentro para fora. Foi isso que eu expliquei na célula. Porque quando nós temos a essência do Pai, nossa essência vai passar, a essência do Pai vai passar pelo Espírito Santo, vai trazer o nosso espírito, vai tocar na nossa alma e nós vamos manifestar a mesma natureza do Pai. Aleluia, Deus. Você vai manifestar a mesma natureza do Pai. Amém, Jesus. E quando a natureza do Pai manifesta na tua vida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você está manifestando aquilo que foi estabelecido pelo Pai na tua vida.
Você está manifestando o reino de Deus que foi pregado na semana passada. Você vai manifestar este reino. Você vai avançar este reino. Você vai romper barreiras com este reino. Por isso que as pessoas, quando olham para você, eles vão assim, tem alguma coisa diferente nela. A forma que ela anda, a forma que ela fala, a forma que ela se veste, ela está simplesmente transmitindo alguma coisa visível no seu corpo visível, aquilo que já está definido no mundo espiritual a respeito da tua vida. Amém? Amém, Jesus. A terra é uma grande colônia que nós temos que conquistar. Nós temos que restabelecer aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden. Nós temos que restabelecer isso. E Deus, Ele nos deu esse trabalho. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem alguém que quer receber oração hoje? Se quer receber oração, vem aqui na frente. Estaremos orando, os pastores estão orando. Para que Deus possa abençoar a tua vida, pastor Ana, pastor Cristiano. Amém? Obrigado. Já conserva, como não auxílio, já pastor irmão, posso orar? Pastor, pode orar, eu vou estar intercedendo também. Deus Pai, em nome de Jesus, toda honra e toda graça a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, agora, Pai. Todo fragmento da alma, Senhor, que ainda está preso no inferno, Senhor, seja desprendido agora, Pai. Senhor amado, leva-nos, Senhor amado, a este lugar, para trazer, Senhor amado, restaurar a alma, Senhor amado, os fragmentos da alma das pessoas, Deus, que estão precisando ser libertos. Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira, Senhor amado, derrama do Teu Espírito, Senhor amado, sobre este lugar, sobre a vida que estão recebendo oração agora. Batiza com o Teu Espírito, batiza com o Teu Espírito, batiza com o Teu Espírito. Traz, Senhor amado, algo do Teu Espírito nessa noite sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós colocamos debaixo das Tuas mãos agora. Senhor amado, nós pedimos, Senhor amado, sobre a repreender, Senhor amado, todas as coisas, Pai. E a liberar agora de vitória, Deus, sobre essas vidas, Pai. Que eu possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, ter esse mérito, Deus. E a Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, foi mudado ao pecado. Quando lá no jardim do Éden, Senhor, o pecado entrou, a vida foi mudada, a vida do ser humano foi transformada, a vida da Érica foi mudada, Senhor, mas ela encontrou contigo, ela encontrou contigo, a mensagem chegou, a palavra chegou, Jesus Cristo chegou até ela, pelo teu amor e bondade, e o Senhor veio para ministrar, o Senhor veio para mover, o Senhor veio para mudar a história da vida da Érica, vai movendo, vai mudando, Senhor, a história, vai transformando, vai renovando, vai trazendo um milagre nesta hora, o teu milagre, o teu milagre penetra na profundidade. É ouvir a sua palavra, Senhor, que as coisas se renovam. É ouvir a tua palavra, Senhor, que tudo se faz novo. É o Senhor que gera a manda da massa, é o Senhor
sopra. É o sopro, traz de novo, é o sopro, traz de novo, é o sopro que traz vida nova, porque o Senhor é vida, porque o Senhor é vida nova, ele se tornou alma vivente, e ele se tornou a alma, ele alma de Jesus, a alma engraçada, a alma, e ele vai cantar, ele recebe, e é o seu Espírito, é o chamado do Espírito, e aí, uma vez que ele recebe, uma vez que o Espírito recebe a instrução da frente, daquilo que é de Deus, oh glória, aleluia, a alma é transformada, a alma é mudada, a alma é renovada, em nome de Jesus Cristo. Recebe, seja cheio. Agora. Amém? Que você possa continuar orando aí. O culto não acabou, tá bom? Em nome de Jesus. Fique intercedendo, orando, ligado com o Senhor. Continuamos